A mãe de duas crianças desapareceu numa noite sem lua e nunca mais foi vista. A porta ainda balançava quando perceberam que o vento não explicava nada. Maria das Dores, mãe de duas crianças, saiu na noite de Juazeiro do Norte carregando só um xale fino e um rosário de contas miúdas e nunca mais voltou. O cachorro latiu para um lado, as vizinhas olharam para o outro e a cidade, que já viu Romaria virar mar, engoliu mais um silêncio. Se essa prosa mexe com o seu faro de mistério, se inscreva no Uma Vez. Me contaram e deixe o like agora no começo. Toda semana tem caos novo do nosso Brasil, contado com calma, café e um tiquinho de assombro. Foi numa quarta-feira de vento travesso, num agosto de 2003, quando o Cariri cheirava a poeira e a promessa de chuva. No bairro Franciscanos, em Juazeiro do Norte, Maria das Dores, Dorinha para os íntimos, fechou a panela do feijão com a colher enfiada de travessado, ajeitou a cama dos meninos, Joãozinho e Ana Clara, e disse para a comadre da frente: "Vou ali na esquina pegar um recado e já volto." O recado tinha nome: Mãe Zulmira, rezadeira antiga que morava no Beco do Tamanco e atendia gente aflita com vela, arruda e segredo. Dorinha era daquelas mulheres que equilibram a casa no braço e o mundo no olhar. O marido, Belchior, estivador de feira, vivia em viagem de caminhão indo e vindo com banana e abacaxi. Quem via Dorinha passar na rua São Pedro com as crianças pela mão, jurava que aquilo ali era a própria teimosia da vida. Pouco dinheiro, muito riso. Naquela noite, no entanto, o riso ficou no varal. As crianças dormiram cedo, cansadas de brincar de amarelinha de giz na calçada. Um rádio velho no canto sussurrava forró de estação distante. Os vizinhos, sentados em cadeiras de plástico, falavam do anúncio de mais uma romaria chegando, do boato do preço do feijão, da luz que piscou ao meio-dia. Quando Dorinha passou, a comadre Nena perguntou: "Vai aonde, criatura?" Ela ajeitando o xale. Mãe Zulmira mandou recado pelo Juca do Balaio. Disse que era para eu não demorar, que o caso era de hoje. E foi. O beco onde morava Mãe Zulmira cortava a rua como costura de quem aprendeu sozinho, torto e certo ao mesmo tempo. A luz era parcimoniosa, de duas lamparinas que teimavam ali desde o tempo do padre Cícero Moço. A porta de Zulmira tinha sempre dois avisos: um santo velho desbotado e um bilhete escrito à mão: "Não bata forte que a casa assusta." Dorinha subiu o degrau de cimento, respirou e deu 2 batidas leves. Ninguém atendeu. No lugar da voz de Mãe Zulmira, um vento fino, desses que entram em casa sem tirar a sandália, cortou o corredor. Dorinha empurrou a porta, que cedeu com um gemido antigo. A sala cheirava a erva doce e vela acabada. Tinha um prato com farinha e sal grosso, um copo com água no meio da mesa e 3 cadeiras. A de Zulmira estava vazia, coberta com um pano de chita, como quem foi ali e já volta. "Mãe?" chamou Dorinha sem graça. Ninguém respondeu. Ela deu mais um passo e viu, em cima do aparador, um envelope com seu nome: "Para Dorinha, hoje." Abriu. Dentro, um papel com letra caprichada: "Não espere por mim. Siga a voz que chamar primeiro. Leve só o rosário." Dorinha sentiu um arrepio que não era de frio. Que bobagem é essa, meu Deus? Ainda assim, como quem cumpre o que não entende, tirou o rosário do bolso do vestido e prendeu no pulso. Foi quando ouviu, ao fundo, vindo do quintal, uma voz que parecia a de Zulmira e não era a de ninguém. Maria, agora. No outro lado da rua, Nena, a comadre, ajeitava o coque quando percebeu a passagem de Dorinha voltando pela calçada, mas numa pressa que não era dela. "Mulher, espera, que recado foi esse?" gritou Nena. Dorinha não respondeu. Só levantou a mão com o rosário e apontou para o horto, lá no alto, onde a estátua do padrinho vigia Juazeiro como pai que não dorme. Nena jurou ter visto uma luz andando devagar no lajeiro, feito lampião de romeiro perdido. Dali para frente, a noite se fechou como pano que apaga a cena. O cachorro de seu Teobaldo latiu pro vazio. O rádio chupou o ar e calou. O poste piscou 3 vezes, e quando firmou, já era outra hora.
Ninguém viu Dorinha virar a esquina. Ninguém ouviu passo. Na manhã seguinte, os meninos acordaram com o leite fervendo na panela, mas sem a mãe para dizer: "Senta, menino, sopra." O feijão, esquecido, grudou no fundo pedindo água que não veio. Nena correu, pegou as crianças, varou o bairro batendo de porta em porta. Foi assim que começou o dia em que Juazeiro perdeu Dorinha. E isso, no Cariri, é como se a cidade tivesse perdido uma costura do próprio vestido. Você acredita em recado de rezadeira assim, do nada? Pergunta que você talvez esteja se fazendo. Guarde aí, a gente volta nela. Belchior, avisado por um bilhete na banca da feira, voltou de madrugada num pau de arara emprestado, com o coração esmigalhado e o rosto queimadaço de sol. Deu com a casa meio fria e as crianças dormindo de cansaço em rede da vizinha. Ela nunca saía assim, repetia. Nunca. A polícia veio com calma de cartório, anotou nome, idade, descreveu o chale e o rosário, perguntou se tinha briga, amante, dívida. Nada disso. Saíram prometendo ver o que dá para fazer. No Cariri, quando falta autoridade, sobra gente. Formou-se o círculo, vizinho, parente, romeiro fora de hora, curioso profissional. Pareceu um rapaz da rádio comunitária com microfone que não ligava. Um blogueiro que jurava que tudo indica sequestro. Um vereador que trouxe cesta básica que ninguém pediu e promessa de empenho que ninguém acreditou. De Mundica, a parteira que já tinha puxado meia cidade para o mundo, trouxe chá de capim-santo e fé. No meio desse burburinho, mãe Zulmira reapareceu como se nunca tivesse sumido. Enfiou o corpo miúdo na multidão, abriu caminho com licença, que era ordem e carinho, e entrou na casa como dona. Belchior, que estava virado em rezador, precipitado e fogo, pegou-a pelo braço. A senhora mandou chamar Dorinha e ela sumiu. Zulmira o mirou no rumo do coração e disse: "Eu não mandei chamar. Alguém chamou usando minha voz." Pousou a mão fria na mesa, passou a vista na panela queimada e completou: "A noite de ontem não foi noite qualquer. O vento do horto desceu com recado. Recado de vento, para quem não sabe, tem pontaria." Mãe Zulmira pediu silêncio, coisa rara de conseguir. Colocou o copo de água no centro, refez a cruz com arruda, piscou lento e começou uma reza que misturava Pai Nosso com canto antigo do bicho que não se nomeia. No final, soprou a água. A porta rangeu sozinha. "Ela saiu porque foi chamada pelo que a gente não vê", disse. "Mas não foi levada como quem é roubado. Ela foi porque achou que tinha um pedido." "Pedido de quem?" Perguntou Nena, apertando Ana Clara no colo. "Do que não é gente. Do que guarda a cidade quando a cidade esquece." As palavras pareciam exagero, até pro exagero do lugar. Mas o relógio da sala parou, às 22h07, e nesse Cariri tem hora que qualquer coisa vira aviso. Foi decidido que subiriam pro horto. Não como polícia que vai atrás de ladrão, mas como romeiro que vai pedir vista ao santo. Subiram. Belchior, 2 primos arretados, Nena, um rapaz magro chamado Toinho das Veredas, conhecido por conhecer atalho, e mãe Zulmira, que subiu devagar, sem olhar pro alto, como quem já sabe que a vista engana. Lá em cima, o horto guardava os passos de milhões de promessas, espalhados como pão de festa. O vento batia a mesma língua de sempre, mas naquele fim de tarde parecia dizer: "Escuta, escuta, escuta." Foram até o lajeiro onde, na noite anterior, Nena jurara ver a luz andando. Mãe Zulmira pediu 3 pedrinhas lisas, escolheu um canto perto de um juazeiro ralo e desenhou um círculo no pó. "Não pisa", disse. "Aqui a gente chama sem gritar." Belchior riu curto com raiva. "Chamar o quê, mulher?" "O que chamou sua mulher." E começou de novo a mescla de reza com canto que só se aprende com a vida. No terceiro verso, um assobio curto atravessou a serra. Não era apito, era lábio inteiro, desses que pastores fazem para chamar cabra. Toinho das Veredas se benzeu tão rápido que errou a sequência. Niná abraçou Ana Clara, que tinha insistido em subir, e Joãozinho, espertinho, fez menção de correr. O assobio veio de novo, de onde não tinha ninguém. "Isso é coisa do vento", disse Belchior, mas sua voz era menor que seu medo.
Mãe Zulmira fechou o círculo com a terceira pedrinha e, sem abrir os olhos, falou um nome que não se falava ali, tinha tempo. Serafina. Quem é essa, minha senhora? E quis saber Nena. Serafina do Caldeirão, respondeu Zulmira, a que foi varrida com o povo antigaço, quando o mundo não cabia nas mãos de quem mandava. Falava do caldeirão de Santa Cruz do Deserto, experiência de comunidade do tempo de José Lourenço, extinta com bala e fogo décadas antes. Ali, as memórias viram bicho e andam. Mas o que uma alma dessas quer com Dorinha? Belchior perguntou de unha cravada na palma. Querer não quer. Chamar é porque precisa. E tem outra voz junto, voz de mãe d'água que subiu a serra com sede. Foi então que Nena apontou para o chão. Marcas de pé pequeno, descalço, como de mulher acostumada a varrer casa de chinelo, iam do lajeiro até a borda do mirante e paravam, não voltavam, não contornavam, não davam salto. Paravam como se tivessem entrado no vento, ou na própria pedra, ou no meio do nada. Você teria coragem de dar mais um passo? Diria qualquer criatura normal. Ali ninguém deu. Quando o povo desceu do horto, Juazeiro já sabia a história com final que ninguém queria. O blog da esquina publicou: Mãe de 2 crianças some no horto. Rezadeira fala em voz do além. A Rádio Cultura trouxe o padre Romão para dizer que Deus é Deus de ordem. Um deputado sem voto apareceu com óculos escuros de noite e prometeu ajudar nas investigações. E as crianças de Dorinha, no meio daquela cremação de curiosidade, queriam só a mãe dizendo: engole esse choro e vem pro banho. O delegado, homem prático, não gostou do rumo místico e puxou pro lado dele. Foi. Na feira perguntou de ciúme, olhou se tinha ex-namorado, consultou câmera inexistente, perguntou se alguém tinha visto um carro estranho. O máximo que conseguiu foi um retrato falado que cabia em meia cidade. No dia seguinte, ele mesmo subiu ao horto com 2 soldados, riscou com giz o lugar das pegadas, fotografou com celular ruim e de cabeça quente disse: isso é areia mexida. Não tem alma que anda aqui não. Mãe Zulmira, do pé da escada, respondeu sem maldade: o senhor anda muito no meio do asfalto. Venha mais para barro. A rotina mudou. Nena dormia com as crianças de Dorinha. Belchior virava a noite no alpendre, feito cão teimoso. A cada ruído saltava, a cada sombra chamava. Em 3 dias, perdeu a voz. Mãe Zulmira o obrigou a comer, a rezar menos e a olhar mais. Tem coisa que a gente reza, tem coisa que a gente escuta, dizia. Foi por esses dias que apareceu outra mulher, vinda de Barbalha, de nome Severina de Guaiúba, soprando um segredo que não cabia nos dentes. Sonhei com Dorinha de pé, no meio de um açude seco, com uma mão levantada, mas não pedindo socorro, como quem segura alguma coisa. O sonho circulou como tudo. Qual açude? Perguntou Toinho das Veredas. No sonho parecia o sítio Macaúba, perto da várzea da Ema. Tinha um pé de oiticica torto de um lado. Na mesma tarde, foram Belchior, Toinho, 2 primos, Nena, que não largava os meninos, e um repórter magricela, que achava que notícia é rede, que se joga em todo o rio. O açude, por ter sido ano de pouca água, estava triste, barrigudo de lama seca rachada em quadradinhos. E lá estava ele, um pé de oiticica torto como no sonho. No centro do leito seco, uma mancha mais escura, circulada de marcas de pé pequeno, do tamanho de Dorinha. Isso aí é marca de Romeiro bêbado, disse o repórter, anotando mesmo assim. Toinho se abaixou e com o dedo tocou a mancha. Era fria, fria de não estar no sol. No meio da mancha, um recado. 3 contas de rosário e uma fita de tecido, dessas que se amarra em santo. A fita tinha uma palavra bordada com ponto grosso. Segura. Segura o quê, pelo amor de Deus? E Belchior se desfez, feito pote que cai do armário. Mãe Zulmira, que dessa vez tinha ficado na sombra da oiticica, falou manso. O que vem correndo, Belchior? Nem tudo que corre quer te derrubar. Às vezes só quer atravessar. Palavras de rezadeira são pausas que a gente não tem. O repórter tirou foto e postou como se fosse milagre de feira.
Nesse mesmo dia, no mercado do Crajubar, correu outra voz. A imagem de um anjo no cemitério do Socorro, ali atrás do centro, tinha virado o rosto durante a noite. Deixou de olhar para a rua e virou para o horto, disse seu Valdemar, coveiro antigo. É presságio ruim. Padre Romão mandou botar pano no anjo. Anjo que vira o rosto mexe com o que não deve, decretou. A cidade, que é boa de juntar azulejo quebrado, começou a colar as peças como deu. Dorinha, Zulmira, o horto, o açude seco, o anjo que vira, a fita que manda segurar. Dava para enfiar qualquer história nessa rede. E entrou uma, o boato de que, anos antes, uma mulher do sítio Palmeirinha teria deixado 2 crianças amarradas no peitoral da rede e sumido por chamado da serra. Voltaram? Quis saber Nena. Voltaram os meninos. Ela não. E o medo encontrou casa. Em semanas, a cidade cansou do barulho e sobrou o silêncio, que é pior. A polícia cumpriu tabela, remexeu pouco, fez relatório com palavras costumeiras. Desaparecimento voluntário não descartado. Quem conheceu Dorinha quis quebrar a folha com os dentes. Voluntário uma ova, disse Nena, que tinha pouco estudo e muito senso. Belchior calou a raiva num caderno. Começou a anotar tudo. Hora, vento, barulho, sonho contado por vizinho, versículo que abria ao acaso. O caderno encheu depressa. No fim de setembro, quando os romeiros começaram a chegar com suas malas de promessa, alguém teve a ideia, que muitos chamaram de louca e outros de necessária, fazer uma pequena procissão noturna, saindo da casa de Dorinha até o lajeiro do horto, sem padre, sem banda, só com vela, reza e passos em comum. Padre Romão não gostou, mas também não proibiu, se for em ordem e respeito. Saíram com vela na mão, trouxa no coração e os meninos na frente. Joãozinho, com 8 anos, segurava uma foto da mãe plastificada. Ana Clara, com 6, carregava, teimosia de menina, uma boneca sem braço. As velas abriram caminho na rua escura, como fogueira que sabe andar. Ao chegar no lajeiro, fazia um vento manso, desses que parecem mão no cabelo. Mãe Zulmira pediu que fizessem silêncio. Silêncio de verdade, não silêncio de celular. E sem cercado de pedrinha disse, se tem voz, fale. No primeiro minuto, nada. No segundo, uma dor fininha tomou a nuca de Belchior. No terceiro, uma voz, e cada pessoa jurou que ouviu no seu próprio ouvido, disse, segura. Foi só isso, e o vento fechou. Segurar o quê? E repetiram todos como eco de si mesmos. Mãe Zulmira andou devagar até a borda, e com o calmeiro que só tem quem já viu muito, respondeu, segurar os meninos, segurar a fé, segurar a sua língua, Belchior. Segurar a vontade de achar culpado para não largar o luto, e no que disse, parecia que não havia truque. Só uma mulher velha dizendo o que dói. Belchior, que até ali só queria amarrar um mundo que não parava quieto, abraçou os filhos feito rede. Nena chorou largado. O povo voltou devagar, e metade jurou que a vela apagou sozinha, sem vento. A outra metade jurou que ela aumentou de repente. Verdades do Cariri. As 2 metades às vezes estão certas. No outro dia, quem abriu o portão de casa foi um caminhoneiro que trazia cartas da estrada, recados de romeiros, bilhetes de promessa, um envelope amarelado sem remetente. Dentro, 3 folhas do caderno de Dorinha, aquelas onde ela anotava gasto de feira e lembrete de colégio, com 2 frases que Belchior reconheceu. 15:8, terça, ouvir a reza de Zulmira até o fim, e se chamar ir, mas voltar antes do galo. O galo, naquele dia de agosto, não cantou. Foi dito depois que os galos dos franciscanos calaram por 3 noites seguidas. Quem contava isso ria de si mesmo, mas não desmentia. À tardinha, Nena sonhou de olho aberto desses cochilos que são pontes. Dorinha passava no beco com o chale, olhava para casa e dizia sem boca, não caia no buraco do segredo. Nena acordou com um gosto de barro. Que buraco? E perguntou a ninguém. De noite, Joãozinho teve febre e disse uma coisa que gelou a casa. Mainha disse para não ir atrás, que quando está no meio da gente, o meio é que guarda e não solta. Ana Clara, calada,
desenhou a mãe com um risco no punho, o rosário. Belchior levou o caderno para a mãe Zulmira. Ela leu como quem reza, devagar, com o dedo acompanhando. Tem um jeito de saber se ela se foi para de vez, disse. Mas você não vai gostar. Eu faço. Vai ter que perguntar pro Poço. Toinho, que ouviu, fez o nome do pai no ar. Poço de quem? Do sítio Gameleira. É fundo e não mente, mas cobra coisa. Foram de tarde, com a sombra comprida. O poço da Gameleira guardava segredos de 3 gerações. Diziam que ali, quando a gente fala dentro, a água recusa ou devolve. Mãe Zulmira amarrou no cordel uma medalhinha de São José que era de Dorinha, que Belchior trazia no bolso desde o sumiço. Baixou com calma, até a água abraçar. Dorinha, se você foi pro longe que não volta, devolva. A água ficou lisa, lisa. Se você tá por perto, devolva também. A água borbulhou miudinho, daqueles que a vista precisa chegar muito perto para ver. Se tá no meio, disse Zulmira, segura. O cordel esticou de leve, como se uma mão pequena tocasse a medalha. Quando puxaram, a medalha tinha um risco novo, feito unha. No meio, foi só o que a rezadeira disse. Passou um mês, depois outro. O tempo virou um vento que entra, mexe e sai, e em cada volta Belchior estava um pouco mais inteiro. Não porque entendesse, porque o corpo não aguenta o mesmo grito por muito tempo. Joãozinho aprendeu a fazer café sem deixar levantar demais. Ana Clara acordava e procurava a boneca sem braço antes de procurar a mãe. O delegado parou de vir. O repórter Magricela achou outra notícia. Padre Romão, com delicadeza, lembrou que o Natal chegaria. A casa de Dorinha não ficou sem flor, mas os sinais continuaram, desses que se dão para os teimosos. Em dezembro, na Rua da Feira, uma mulher de vestido azul, que ninguém viu de onde veio, parou na banca de Nena, colocou uma fita de santo em cima de uma abóbora e disse, segure. Nena desviou o olhar para pegar troco. Quando voltou, a mulher não estava mais. A fita tinha a mesma palavra bordada. Em janeiro, quando caiu a primeira chuva e o cheiro de terra molhada subiu grosso do chão, Joãozinho correu para a calçada e gritou, Mainha mandou entrar que vai trovoar. Belchior puxou os dois para dentro. Foi sonho? Perguntou. Foi vós, respondeu o menino sem pressa. Em fevereiro, Ana Clara parou a brincadeira, olhou para o teto e riu de canto de boca do jeito de Dorinha. Que foi, menina? Nada, Nena, foi só um psiu. Às vezes o amor teima e imita. Mãe Zulmira, com uma paciência que não se compra, foi lá toda sexta-feira. Leu com eles as páginas do caderno de Belchior. Ensinou Joãozinho a benzer água. Ensinou Ana Clara a soprar velas sem cuspir. A gente segura junto, dizia. E falava pouco de mistério. Falava mais de pão. Quem tem o que segurar não cai. Entre uma reza e outra, contava causos de quando era moça, ria da própria memória e dizia uma frase que grudou. As cidades têm meio, Belchior. E no meio mora o que vela por nós. Às vezes o meio chama um de nós para olhar a gente do lado de lá, até a gente aprender o recado. Alguns juraram ver Dorinha de longe, no meio de romaria, segurando vela, de chale, sumindo no canto do olho quando alguém chamava. Outros disseram que ela foi vista na estrada de Barbalha, pedindo carona e deixando só o cheiro de lavanda. Teve quem afirmou ter ouvido batida leve na porta às 10h07 da noite, sempre às 10h07, como no relógio parado da sala. A polícia, se soube, fingiu não. Quanto ao anjo do socorro, por fim, deixaram sem pano. Virou de novo na direção da rua, no domingo de Ramos, sem ninguém tocar. Seu Valdemar cruzou os braços e disse, anjo tem vontade própria. Igual, gente, e tratou de pagar uma promessa antiga. Num março manso, quase um ano depois, chegou para Belchior uma carta sem selo, com caligrafia que parecia a de santas fotos antigas. Dentro, um papel dobrado com cuidado. Belchior, segure. Ensine os meninos a rir o que puder. Reze quando der. O resto o meio segura. Não tinha assinatura. Belchior encostou o papel na testa e chorou, mas aquele choro de quem aceita sem assinar recibo. No memorial que fizeram depois, na Rua São Pedro, deixaram uma parede para os que o meio guardou.
nomes de desaparecidos sem corpo, histórias de gente que partiu numa linha torta. No alto, sem pregação, uma frase de mãe Zulmira: nem tudo tem fim que a gente enxergue, mas tudo tem cuidado. Os meninos de Dorinha cresceram correndo por ali, empinando a raia na rua, com a cidade por perto. Você que me ouviu até aqui talvez pergunte: e Dorinha? Dorinha ficou onde o meio pôs. No horto, às vezes, o vento traz um psiu que tem gosto de café novo. No açude da Macaúba, em dia de sol grosso, a mancha fria aparece e some. No poço da Gameleira, cordéis ainda voltam com risco de unha. E na casa que foi dela, o relógio que parou às 22h07 ganhou vida depois de um ano certinho, sem pilha. No Cariri, cidade é bicho que cuida dos seus com mão visível e outra escondida. O que se perdeu sem corpo, talvez se tenha entregado ao meio, esse misto de fé, vento, pedra e gente, para velar por quem ficou. Nem todo sumiço é roubo. Tem sumiço que é recado cumprido, desses que a gente leva a vida para soletrar. E o convite é simples: segurar. Segurar os nossos, a memória e a coragem de continuar. Já viveu algo parecido? Já ouviu um chamado do vento que parecia ter seu nome? Conta pra gente nos comentários. E se ainda não se inscreveu, aperta esse botão e deixa o like, que toda semana tem mais uma história pra gente dividir, daquelas que você costumava ouvir na sua infância.